A Samsung anunciou o Galaxy S20 FE no final de setembro, destacando que o aparelho foi criado com base no feedback dos fãs da marca. Já com data para chegar ao Brasil, graças aos nossos irmãos do HD Blog, colocamos as mãos no dispositivo para ver se ele é realmente tão interessante assim ou se é melhor partir para algum de seus irmãos da linha Galaxy S20, que já apresentam boa queda de preço no mercado nacional. A primeira coisa que você notará é que o Galaxy S20 FE parece mais um modelo da linha Note 20 que da S20, herdando o bloco saltado, traseira de plástico e tela plana que temos na variante mais barata com S Pen. O acabamento é ligeiramente áspero e não fica com marcas de dedo facilmente, mas é impossível não perceber que o toque é diferente do que temos nos demais modelos da linha Galaxy S20 com sua traseira de vidro. A proporção tela-corpo também é um pouco pior aqui, já que não temos tela curva e com isso as bordas laterais são mais evidentes. Mas no geral ele não é um aparelho grande para quem tem tela de 6,5 polegadas, ficando entre o Galaxy S20 e o S20 Plus. Não temos porta P2 para fones de ouvido, algo já esperado. Mas a surpresa aqui fica para a presença de certificação IP68 contra danos por água e poeira, que deve ter sido um dos pontos que a Samsung decidiu adotar por ouvir o feedback dos fãs. Quem ficou desapontado com o Galaxy Note 20 lançado com tela de apenas 60 Hz já pode se animar, porque a Samsung se redimiu e lançou o Galaxy S20 FE com tela de 120 Hz. Não é um painel tão bom quanto o do resto da linha S20, com brilho um pouco mais baixo e resolução menor, mas no geral não deixa em nada a desejar para os concorrentes, principalmente se considerarmos que ele foi lançado com um preço bastante agressivo. As cores são bem calibradas, temos suporte a conteúdo em HDR e os 120 Hz são ótimos para jogos, além do extra de não contar com tantos reflexos no vidro, já que o painel é totalmente plano. O som estéreo se mostrou outro ponto positivo, sendo usado o alto-falante inferior em conjunto com o de chamadas. Não chega a ser tão alto ou envolvente quanto no restante da linha Galaxy S20, mas já é um upgrade e tanto em relação ao Galaxy S10 Lite. O Galaxy S20 FE foi lançado em duas versões, sendo o modelo 4G equipado com o Exynos 990, enquanto a variante 5G conta com o Snapdragon 865. Pois é, você já sabe qual delas chega ao Brasil, não é mesmo? No geral, o desempenho vai ser o mesmo do restante da linha Galaxy S20, sendo capaz de rodar todos os jogos e aplicativos da Play Store sem problemas por alguns anos. Todas as funções dos demais modelos estão presentes aqui também, já que temos a mesma One UI 2.5, incluindo o modo DeX para transformar seu aparelho em uma espécie de computador. Vale notar, porém, que o Galaxy S20 FE conta com 6 GB de RAM e 128 GB para armazenamento interno, enquanto o restante da linha S20 parte de 8 GB de RAM, o que acaba limitando um pouco o desempenho, especialmente em multitarefas nesse novo modelo. A bateria de 4.500 mAh promete entregar autonomia um pouco melhor do que temos no Galaxy S20 Plus, provavelmente pela tela menor e de resolução mais baixa. E no geral você deve conseguir passar um dia inteiro longe da tomada. Ele tem suporte à recarga de 25 watts, garantindo que toda a bateria seja preenchida em cerca de 1 hora. Mostrando que o Galaxy S20 FE não tem tantos cortes assim em relação aos demais modelos da linha, temos o mesmo sensor principal de 12 megapixels presente no Galaxy S20 e S20 Plus. Ele também mantém o foco rápido e estabilização ótica, oferecendo ótima qualidade, bom equilíbrio de cores e HDR eficiente. A câmera ultra-wide de 12 megapixels também foi mantida,
com ângulo de visão de 123 graus. Temos uma pequena perda de qualidade em relação ao sensor principal, em especial em ambientes mais escuros, mas, no geral, é um extra bacana para registrar cenas que precisam de um espaço maior no campo de visão. O grande corte aqui ficou na câmera de zoom, que caiu de 64 para 8 megapixels, e também teve sua abertura reduzida. Como era de se esperar, o desempenho é bem inferior, sendo apenas uma alternativa para quem quer aproximar a cena sem perder qualidade pelo zoom digital. As selfies mostraram boa qualidade com o sensor de 32 megapixels, provavelmente o mesmo usado em modelos como o Galaxy A71 e Galaxy S10 Lite. Assim como outras câmeras da Samsung, é possível escolher se deseja uma selfie com um campo mais aberto ou mais próximo. O ponto estranho é que a Samsung limitou a gravação em 4K a 60 fps, provavelmente para não tirar a exclusividade de gravação em 8K dos modelos mais caros. A Samsung lançou o Galaxy S20 FE como uma opção para os fãs da marca, mas pelo visto ele vai conseguir agradar muito além de sua própria base. Ele entrega ótimo desempenho, boa tela de 120 Hz, som estéreo, IP68, câmeras poderosas e bateria para o dia inteiro, cobrando menos de 700 € no mercado europeu para a versão com 4G e menos de 800 € para a variante com 5G. Ainda precisaremos ver quanto a Samsung cobrará por ele no Brasil, mas caso chegue perto dos R$4.000 cobrados pelo Galaxy S10 Lite em seu lançamento, será uma ótima pedida dentro de poucas semanas após o seu anúncio. E claro que para ficar por dentro do lançamento e preço é só acompanhar o Tudo Celular, por meio do link que está logo aí abaixo. Também queremos saber o que você achou do novo membro da família S20. Está aprovado? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.